Rússia atacou o maior porto de exportação de grãos da Ucrânia durante a madrugada. O bombardeio aconteceu perto da fronteira com a Romênia, país membro da OTAN, que acionou 2 jatos. Volodymyr Zelensky conversou com a CNN e fez um apelo por mais armamento. Vamos falar com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, mais uma vez aí a infraestrutura ucraniana sendo atacada pela Rússia e vem esse apelo de Volodymyr Zelensky, preciso de armas de uma guerra que se estende sem qualquer perspectiva de um acordo de paz. O quanto que os apelos de Volodymyr Zelensky ainda podem ecoar entre as lideranças internacionais junto a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? Vai ser difícil o presidente Volodymyr Zelensky conseguir todos os interceptadores de mísseis que ele precisa e que ele vem pedindo, não necessariamente por uma má vontade dos aliados ou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas sim por uma demanda enorme por esse tipo de armamento, não só na Ucrânia, que vem enfrentando a Rússia há mais de 4 anos e usando muito os interceptadores do sistema Patriot, por exemplo, mas também, claro, por conta da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e os países aliados que também usam esse sistema Patriot usaram muitos desses interceptadores para tentar conter os ataques do Irã. O presidente Volodymyr Zelensky deu essa entrevista à CNN e fez esse pedido dando inclusive números praticamente exatos. Ele disse que se ele conseguir 5% de todo o estoque de interceptadores do sistema Patriot que os Estados Unidos têm, ele conseguiria neutralizar a Rússia e conseguiria fazer com que os ucranianos sobrevivessem ao rigoroso inverno que vai começar a se aproximar. O Volodymyr Zelensky já está pensando daqui a 6 meses. Ele sabe que os russos vão se aproveitar do inverno e vão se aproveitar da falta desses interceptadores para aumentar o número de ataques com mísseis balísticos. Os russos já vêm fazendo isso. O mês de julho foi o mês com o maior número de vítimas mortais com os ataques russos entre os civis, justamente porque a Ucrânia não tem como se defender. O presidente Volodymyr Zelensky também falou que se esse número aumentasse de 5% para 10% de todo o estoque que os Estados Unidos têm, ele conseguiria neutralizar completamente esses ataques com os mísseis balísticos e de cruzeiro da Rússia. Mas é muito, muito difícil que ele aumente significativamente o número desses interceptadores, por essa dificuldade que eu passei. Os Estados Unidos estão usando muito desses interceptadores e utilizaram muito nos últimos meses na guerra contra o Irã. Para você ter uma ideia, Carol, o Centro de Estudos Estratégicos Internacional, ele estima que os Estados Unidos usaram praticamente 65% já do seu estoque de interceptadores na guerra com o Irã e que hoje os Estados Unidos teriam menos de 850 desses interceptadores. É muito pouco e é um armamento que demora muito para ser feito e é muito caro. Vai ser muito difícil que a Ucrânia consiga isso. Os ucranianos pediram, inclusive, para os Estados Unidos para que o presidente Donald Trump concedesse uma licença para que a Ucrânia fabricasse os interceptadores lá na Ucrânia mesmo. Mas isso vai ser também muito difícil porque são armamentos sofisticados, tem muitos segredos militares e provavelmente os Estados Unidos vão ver com muita cautela a entrega desses segredos mesmo para um país aliado como a Ucrânia. E só para complementar, Carol, com relação aos ataques ao porto de Ismail, é um porto que fica no rio Danúbio, muito próximo da Romênia, como você disse, é o principal porto para a exportação de grãos por via fluvial pela Ucrânia. A Ucrânia tem utilizado isso muito desde o início da guerra. Durante os últimos dias, a Rússia também atingiu vários navios no Mar Negro, que eram navios ucranianos que tentavam também exportar os grãos. É um ataque da Rússia contra interesses econômicos dos ucranianos, que também atingiram recentemente depósitos de grãos da Rússia. Nós estamos falando de 2 países que produzem muitos grãos, como por exemplo o trigo. Se nós tivermos um embate muito mais violento com relação a isso, é possível inclusive que a gente tenha um impacto no preço desse produto, como nós tivemos também no início da guerra em 2022. Mas vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Volodymyr Zelensky nessa entrevista à CNN, quando ele faz esse apelo para que os ucranianos tenham mais interceptadores de mísseis balísticos. Are you out of interceptors now? Do you have none left? No, I will explain you how it works.
So this year we have 2.5 times less interceptors than we had in 2025. First, Russia has 2 times more ballistic missiles per month than they had before. We pay 100% to Americans. I have the package from the United States and then my personal involvement. It doesn't work other way. A gente está falando aí de um conflito que já dura mais de 4 anos e os apelos que ainda vêm por parte de Volodymyr Zelensky. A gente segue acompanhando, claro, com o Américo Martins, trazendo atualizações e também análises sobre o conflito no leste europeu. Сейчас, я уже сказала. Да, сейчас. Я живу буквально через дорогу, вон туда, по улице Куйбышева. Мы собирались уже спать ложиться, и вдруг слышим гул беспилотника. Был первый бабах, вот, а потом в окно выглянули. И самое интересное, что беспилотник вот летел, как будто бы автомобиль ехал вдоль дороги. Видно было буквально его, вот гул. И потом видно, вот он как бы по заданию, и огромный бабах, и сразу пламя. Вот. Конечно, очень страшно было. A Ucrânia lançou um dos maiores ataques da guerra contra a Rússia durante a madrugada de hoje. Moscou disse que derrubou mais de 800 drones ucranianos. Pelo menos 6 pessoas morreram.
O nosso analista de internacional, Américo Martins, traz mais informações. Américo, que segue nessa cobertura, trazendo mais detalhes sobre esses ataques, o que dizem as autoridades nesse momento, Américo, e se já temos algum tipo de manifestação por parte do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele que na semana passada destacava a urgência de mais armamentos para os ucranianos. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui neste domingo. Carol, esse foi um dos maiores ataques dos militares ucranianos contra alvos dentro da Rússia. Foram, como você disse, mais de 800 drones disparados contra várias partes do território russo, em especial a região da capital, Moscou. As forças aéreas e terrestres da Rússia conseguiram derrubar a maior parte desses drones, mas mesmo assim, segundo as próprias autoridades russas, pelo menos 6 pessoas morreram nesses ataques. A Ucrânia tem intensificado esses ataques de longa distância com muitos drones para aumentar a pressão sobre o governo russo. A ideia da Ucrânia é fazer, em primeiro lugar, com que esses ataques acabem gerando prejuízo para a economia russa e acabem comprometendo ali o esforço de guerra russo. Além disso, ao atacar cidades muito importantes como Moscou, São Petersburgo e outras grandes cidades russas, os ucranianos estão tentando levar a guerra para as elites russas também, que até aqui estavam muito confortáveis do ponto de vista ucraniano, porque a guerra era muito longe da onde eles vivem. E agora os ucranianos desenvolveram drones de longa distância e estão fazendo esses ataques cada vez mais. Um dos prédios atingidos neste domingo foi um centro de logística do Wildberries, que é um comércio online da Rússia, que é muitas vezes chamado da Amazon da Rússia. É uma empresa muito importante de venda e distribuição de produtos online. Os ucranianos estão atingindo muito fortemente a Wildberries porque diz que a companhia distribui muitos equipamentos militares e partes ajudando os militares russos. A Rússia respondeu também com muitos ataques contra a Ucrânia nesta madrugada, em especial utilizando mísseis. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a insistir que a Europa deveria ajudar no armamento da Ucrânia com interceptadores de mísseis, especialmente do sistema Patriot. A Ucrânia está praticamente sem esses interceptadores, o que significa que não tem munição para se defender dos ataques com mísseis. Os ucranianos conseguem segurar muito bem os ataques com drones, mas os ataques com mísseis, que são muito mais rápidos, muito mais potentes e causam muito mais destruição, só podem ser contidos com os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, especialmente o sistema Patriot. A Ucrânia, para você ter uma ideia, Carol, não conseguiu derrubar nenhum dos mais de 60 mísseis que foram lançados essa madrugada pelos russos. E o presidente Volodymyr Zelensky voltou a dizer que precisa dessa ajuda, precisa dessa munição para o seu sistema antiaéreo. Ele disse que não adianta esses interceptadores ficarem nos depósitos na Europa, quando eles poderiam estar na Ucrânia para ajudar a salvar vidas. Então, a Ucrânia aumentando os ataques de longa distância e a Rússia aumentando os ataques com mísseis, porque sabe que a Ucrânia não tem como se defender neste momento desses ataques. Pelo menos 7 pessoas morreram na Ucrânia.